professor falava, você que olha para que eu não seja seu professor de filosofia, que eu não deixo o aluno sair da minha aula até apoiar tudo na cabeça. E se um dia eu for para a faculdade, como que eu vou fazer lá? Ser cristão. Não, isso eu sei, pastor, mas como que eu vou agir com as pessoas que vão ficar me contradizendo? Agora eu sou cristão, eu é assim. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Glória a Deus. Salve o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos que estão em casa, nos assistindo através dessa live, os irmãos que vão assistir depois da gravação. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos alcançar em plena certeza de salvação e que Ele possa trazer avivamento ao teu espírito, trazer bênção à tua casa, trazer libertação ao teu espírito. Amém, irmãos? Essa manhã nós estudaremos a lição de número 5 da revista CPAD. Amém? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, o nosso Salvador. Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo.
uma aula muito interessante para nós, Igreja de Deus, podermos partilhar uma mensagem libertadora da palavra do Senhor. Amém? Esse dia foi marcado lá nos céus, para que eu e você pudéssemos aprender da sua poderosa palavra, podermos ficar cientes de que precisamos ser libertos de uma vez só dos pecados para vivermos em novidade de vida, para que nós possamos andar numa excelência, para que nós possamos ser santos assim como Ele é santo. Amém, meus irmãos? Eu quero aqui estar louvando o louvor de número 291 da harpa cristã. Amém? Louvor 291 da harpa. Os irmãos me perdoem, porque eu não sou bom de louvar. Amém? Mas estarei aqui cantando e louvando ao Senhor, e você me ajude aí na sua casa, abra a sua harpa, número 291, a mensagem da cruz. Quando nós falamos da mensagem da cruz, nós entendemos uma coisa, que o nosso mestre foi rasgado, chicoteado, vituperado, ele foi humilhado, ele se submeteu a uma morte dolorosa. O Cordeiro de Deus imaculado, irrepreensível e sem pecado, morreu no meu e no seu lugar, para nos garantir a salvação. Então nós sabemos que nessa revista desse trimestre nós estamos estudando a igreja eleita. Nós somos eleitos nele por causa desta mensagem, por causa desta paixão que ele fez por nós na cruz do Calvário. Amém? E esse louvor é muito interessante, eu quero que os irmãos meditem, os irmãos cantem conosco, é o número 291. Amém, meus amados? Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nessa cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem
levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de ter. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Oh, glórias! É assim a caminhada do cristão rumo à salvação, para que nós possamos poder, nesse mundo de dores, nesses dias difíceis, carregar com perseverança a nossa cruz, porque todo este peso de dor, toda esta amargura, todo este nosso sofrimento será transformado em uma coroa de glória na presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo nosso Salvador. Amém? A lição de número 5, quero estar lendo aqui o texto áureo, que está em Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5. Amém, meu irmão? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Amém, meus irmãos? Que esta aula venha trazer um avivamento ao teu espírito, que o aprendizado desta palavra e deste tema de libertação possa nos libertar e quebrar de vez todo o jugo do pecado na minha vida e na tua vida em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Quero fazer uma oração para que depois o pastor Jorge esteja ministrando esta aula aos nossos corações. Amém? Feche os teus olhos e ora juntamente comigo. Pai, nós te adoramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Senhor, estamos aqui nesta hora, neste dia, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Meu Deus, usa o teu servo com todo o poder e autoridade na tua palavra. Nos ensina, pois o nosso coração está como terra seca, Senhor. Estamos sedentos para ouvir e aprender a tua palavra, pois tua palavra é a única que nos liberta. A tua palavra, Senhor, é quem nos transforma. Então fala conosco, Senhor. Ser conosco nesta manhã e que a tua palavra, como espada de dois gumes, penetre até a divisão da nossa alma e discirna todos os nossos pensamentos e intenção de nossos corações. Purifica-nos, Senhor, e transforma-nos com a beleza da tua santidade. É o pedido que faço nessa manhã, de todo o meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém e glórias a Deus. Você que está em casa, abra a sua revista, abra a Bíblia e venha desfrutar de algo importante e transformador da palavra de Deus. Amém, meus irmãos? O pastor Jorge vai estar ensinando a palavra em nome de Jesus. Graças a Deus, com que a paz seja, a paz de Cristo seja em nossos corações. A palavra do Senhor diz para nós que, lá no livro do Evangelho segundo São João, que uma
feita depois que ali a corte, a Suprema Corte de Israel ali condenou Jesus. Jesus foi levado ali à pena capital, a pena de morte. E os discípulos que seguiam Jesus, os seguidores de Jesus, a Bíblia diz para nós, no livro do Evangelho de São João, que eles ficaram assustados com o homem, ficaram assustados e ficaram reservados em uma casa, assustados. E de repente, Jesus, depois que ressuscitou, se põe no meio dele e diz assim: paz seja convosco. Então quer dizer assim, que Jesus dizendo assim: olha, tenha paz, tenha tranquilidade. Eu ressuscitei, tá? Estou aqui, então paz seja convosco. Então, dessa mesma forma que eles não querem me dirigir a vocês, o mundo, né, está. Não se ouve outras notícias no jornal a não ser esse episódio dessa epidemia que está assustando o mundo. Então nós vemos assim que qualquer momento que você liga a TV é só isso, não tem outra coisa. Então isso tem causado uma histeria no mundo e as pessoas assustadas. Mas no meio dessa turbulência tão grande, então eu desejo aos irmãos que estão nos assistindo, ou aquele que ainda vai nos assistir, que tenha paz, que a paz de Cristo seja com você. Tenha paz, amém? Tenha paz, confia na palavra de Deus, descansa na palavra de Deus. Então a aula de hoje, do dia 3 de maio, lição 5, o título da lição é Liberte-os do pecado para uma nova vida em Cristo Jesus. Então nós sabemos que Jesus nos libertou do pecado. Então o pecado prende o homem, né? O pecado prende a humanidade. Mas Jesus veio nos libertar do pecado. Então isso é um ponto muito importante para a vida do cristão. Então o irmão já leu o texto áureo que diz assim, lá em Efésios, capítulo 2 de Efésios, verso 4, 5, diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Então, aqui fala da riqueza de Deus, a misericórdia de Deus, porque Deus é riquíssimo em misericórdia. Deus é riquíssimo em misericórdia. Então, é notável na nossa palestra de evangelização, de conversar com as pessoas, levar uma boa nova de salvação para eles. Então, muitas vezes nós deparamos por pessoa que tem um pensamento, ele não consegue entender a misericórdia de Deus. Eu me lembro quando eu era garoto, eu lembro nessa época eu tinha 21 anos, não era tão garoto, já era casado, 21 anos. Então aqui na nossa região, aqui, em 1982, tinha um grande empresário aqui na nossa região, um grande usineiro, né, daquela usina de cana-de-álcool, chamava Ivo Morgante. Então houve-se um complô contra a sua vida e um plano de assassinato para tirar a vida dele. Então isso sucedeu aí na cidade de São Carlos. Eles estavam em determinado lugar e um homem foi pago para executar ele. Ele estava em determinado lugar em São Carlos. O cidadão pesquisou, fez aquela armadilha, como traçou um plano de tirar a vida daquele empresário. E assim sucedeu. Ele entrou debaixo do carro, sabia que o homem ia sair daquela casa a alta hora da noite. Ele ficou ali esperando o homem, aquele empresário, sair. Então debaixo do carro ele atirou do homem, né? E tirou a vida do homem. Então eu lembro que tinha uma emissora de rádio em São Carlos. Não sei se esse homem vive ainda, mas acho que não sei. Mas ele chamava Celso Gobato. E morreu, né? Celso Gobato. Então eu lembro, naquela época ele falava assim: aí, ó, esse marginal
as suas palavras, ele falava assim: esse marginal tirou a vida desse grande empresário, olha esse marginal. Aí ele falou assim: agora, ao passar do tempo, esse marginal coloca uma Bíblia debaixo do braço e sai aí falando de Deus, de Jesus, né? Então eu pensei assim, então, esse homem não entende o que esse cidadão, e como muitos outros, não entende o que é a misericórdia de Deus, que Deus é rico em misericórdia, que Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Então, por mais terrível que seja o homem, ele comete tragédia, assassinato, crime, coisas bárbaras, furto, pessoas sem misericórdia. Essa pessoa faz isso porque ele está distante de Deus. Amanhã ou depois, uma pessoa dessa, cruel, né, ele depara com a realidade e começa a conhecer Deus. Então Deus, que é riquíssimo em misericórdia, o homem não tem misericórdia, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, olha para um cidadão desse, que viveu atormentado pelo sistema, e ele venha conhecer o Evangelho. Então o amor de Deus é estendido sobre ele, a graça de Deus, a misericórdia de Deus estende sobre a sua vida, e esse homem agora recebe a palavra de Deus, e a palavra de Deus traz iluminação para a sua vida. Então essa pessoa ele transforma, como a lição de hoje vai falar sobre a transformação, ele se transforma em uma nova pessoa. Então muitas vezes nós evangelizamos, nós encontramos pessoas que não concordam com isso. Diz, não, a pessoa fez isso, e agora quer dar uma de santo. Não, é que Deus transformou a sua vida. Amém? Então a aula de hoje vai falar sobre liberta do pecado, uma nova vida em Cristo Jesus. Então, na igreja de Deus, nós vemos igrejas que têm muitos membros, né? Igreja, muitos membros. Se você sair pessoa por pessoa e olhar a vida daqueles irmãos ali, muitos deles eram terríveis e foram transformados pelo Evangelho de Cristo. Assim também como alguns apóstolos do Senhor, que a Bíblia relata, como Saulo, não era boa pessoa, Saulo não. Ele era zeloso de um sistema, de uma filosofia que tinha implantado nele, e ele defendia aquela filosofia, ali, o farisaísmo, ele defendia de todo o seu coração. E ele tirou a vida de pessoas. A Bíblia diz que Paulo tirava a vida de muitas pessoas, mas um dia ele encontrou Jesus. E houve-se uma mudança. E uma das coisas que Jesus falou para ele, olha, agora você vai ver o quanto você vai padecer por amor do meu nome. Então Saulo antes era o perseguidor, e o livro de Atos dos Apóstolos fala da transformação de Paulo, do encontro de Paulo com Jesus. Como Deus é riquíssimo em misericórdia, como na leitura do textual, a misericórdia de Deus abraçou ele, perdoou os seus pecados e Paulo passou a ser uma nova criatura. Então, a Bíblia diz para nós, ó meu querido, talvez você que está nos assistindo, você diz, eu não concordo com esse irmão que está falando, eu não concordo com esse crente que está falando. Mas é real, a Bíblia diz para nós que na cidade de Damasco, onde é a Síria hoje, a capital da Síria hoje, lá tinha alguns apóstolos, alguns seguidores de Cristo. E Paulo ia para lá para perseguir, para maltratar os cristãos que estavam em Damasco. Paulo ia com a carta na mão, não sabe, com a carta na mão? Uma carta de quem tem autoridade. Vai lá e faça isso. Ninguém podia impedir. Saulo. Ele ia com a carta na mão. É a mesma coisa que nós vemos esse episódio aí que esse dia aconteceu lá em Brasília, que um juiz assinou uma carta e disse, não é para fazer isso, ele não fez. Certo? Então Saulo ia com a carta na mão, assinado por um homem de posição. Então ninguém podia impedir.
você vai, Senhor? Eu vou aqui. Ah, mas você tem ordem, aqui está a carta. Eu vou porque eu tenho uma carta na mão. Mas no meio do caminho, Jesus foi um encontro de Saulo. Ninguém é mais poderoso que Jesus. Ninguém. Ninguém. Jesus é acima de qualquer rei, qualquer autoridade. Jesus é acima das maiores autoridades da ONU. Jesus é acima, ele é maior. Certo? E ali, então, agora Paulo tem um encontro com Jesus no meio do caminho. E Jesus revela para o seu servo lá, mas ó Paulo, você vai na rua direita, lá em Damasco, procura por um homem lá chamado Ananias, né? E ele vai orar por você. E assim quando Ananias chegou lá, né? Quando Paulo chegou lá, Ananias falou, não, mas esse homem é terrível, nós vamos orar por ele. Mas a ordem de Deus ore por ele. E assim sucedeu. E Saulo foi transformado. Então, a misericórdia de Deus. Aqui o texto Paulo diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. A verdade prática diz assim: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, meu querido irmão, nós vemos que hoje existe muita discussão no meio dos políticos, digamos assim, há uma oportunidade para quem é político navegar, né? Para ele navegar nas ondas do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então é um campo fértil, digamos assim, é um mar com ondas calmas que se pode navegar tranquilo. Então tem muitas nós vemos aí, muitas pessoas navegando em cima dessa pandemia e tal. Mas uma coisa é certa, irmão, um dia todos nós iremos morrer, certo? Não tem jeito, certo, irmão? Não tem jeito. Então a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é a morte? O salário do pecado é a morte. Então muita gente tem medo da morte, corre da morte, mas ele pode correr o tanto que for, que a morte alcança ele. Certo, irmão? A pessoa pode comer, a pessoa pode comer verdura a vida inteira. Não, você come verdura que é mais saudável. Não come carne, não come isso, come aquilo. Come só verdura. Mas a morte alcança ele. Cedo ou tarde, a morte abraça ele. Certo? Ou a pessoa tem um plano de saúde, ou a pessoa tem dinheiro para... tem um médico lá nos Estados Unidos, pode ser bilionário, mas a morte alcança ele. Não tem jeito, certo? Então, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, observe bem assim, se alguém quer ser livre da morte, ele tem que correr aos braços de Jesus. Quem não gostaria de viver eternamente? Tem que correr aos braços de Jesus. Mas interessante que as pessoas não querem Jesus. Não é verdade? As pessoas não querem Jesus. As pessoas querem um bom médico, querem um bom plano de saúde, mas não querem Jesus. Certo? Então Jesus é aquele que nos dá a vida eterna. Eu falo assim antes de entrar na aula, porque tem um texto maravilhoso. Você, meu amigo, pode pegar sua Bíblia e estudar. Evangelho segundo São João, capítulo 11, ali vai narrar a história de Jesus, Lázaro, Marta e Maria. Vai narrar Jesus com seus discípulos, Lázaro, amigo de Jesus, e Marta e Maria, irmã de Lázaro. Ali narra que Lázaro fica doente e Jesus se ausentou daquela aldeia. E Lázaro fica doente, então alguém manda avisar Jesus: olha, Jesus, seu amigo Lázaro está doente. E essa família, Lázaro, Marta e Maria, morava numa aldeia chamada Betânia, certo? E chega a notícia para Jesus: Lázaro, seu amigo está doente, mano, vai lá que seu amigo está doente. E Jesus fica ali alguns dias, e aquilo incomodou os discípulos, porque eles sabiam que Jesus é amigo de Lázaro.
Aí chega a determinado ponto ali do texto que vai dizer assim, as escrituras, que Jesus fala assim: olha, o meu amigo Lázaro está dormindo, eu vou lá despertar ele do sono. Olha, o meu amigo Lázaro está dormindo, eu vou lá despertar ele do sono. Os discípulos falam assim: mas mestre, então se ele está dormindo, ele está salvo, né? Os discípulos na sua simplicidade, como nós. Se ele está dormindo, então ele está salvo. Mas Jesus fala: não, meu amigo Lázaro, ele morreu. Então Jesus, em outras palavras, dizendo assim, que a morte para Jesus é como um sono. Eu vou lá despertar ele do sono. E quando Jesus chegou lá, fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. E Jesus mandou lá, leia lá, Evangelho segundo São João, capítulo 11. Jesus manda tirar a pedra que estava sobre a porta do túmulo. Jesus chega na porta do túmulo e diz: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu. Então, para você que não é cristão, que nos assiste, mas esse negócio de crente é doido, né? Os crentes é meio doido, cada coisa que os crentes falam, né? Mas, meu amigo, se você tem medo da morte, eu apresento para você o dono da vida, que é Jesus. Amém? A morte jamais vai te alcançar. Glória a Deus. Você pode deitar a turma fria, mas Jesus vai chegar e vai dizer assim: Joaquim, José, Pedro, Maria, sai para fora. Amém? Então vamos ler aqui a leitura bíblica em classe, Efésios 2, 1 a 10, que diz assim: E modo ficou, estando vós morto em ofensa e pecado, e que no outro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e eram por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos dedicou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro as abundantes riquezas da graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então aqui está a leitura que nós vamos tomar por base como a aula de hoje. Então aqui, principalmente no versículo 2 e no versículo 3, fala algo muito importante que para nós que somos cristãos é algo maravilhoso. É como diz Paulo, escrevendo na sua carta aos irmãos de Corinto, que era uma cidade grega, e naquela época lá dos apóstolos, lá na era cristã, nos primeiros anos da era cristã, né? Eu digo assim, que o ano 40 ou 45 da nossa era. Nós estamos em 2020, então 2020 a era lá do ano 40, 50, 60, acontecia esse acontecimento. Então, nessa época, os gregos eram o pilar da filosofia grega, onde tinham os grandes filósofos, né? Os grandes pensadores. Então, os gregos ouviam falar de Jesus. Houve um homem lá nas terras de Israel, lá, um homem que ele deu a sua vida, ele morreu para salvar o outro. Então, os gregos achavam que isso era uma loucura. Não, isso é loucura. Um homem morrer para salvar o outro? Não, isso é coisa de maluco, isso é loucura. Então, no livro de Coríntios está escrito que Paulo diz assim, que a mensagem que Jesus deu lá na cruz, qual foi a mensagem que Jesus deu na cruz? Né?
A mensagem de Jesus na cruz, que é loucura para loucura, é vergonha para o judeu e loucura para o grego fala, não, isso é coisa de louco. Como é que um homem está sendo assassinado, alguém tirando a vida dele, e ele diz assim, perdoa, ele pede para que Deus perdoe aquelas pessoas que estão tirando a sua vida, porque as pessoas não sabem o que está fazendo. Então lá no livro de Coríntios está escrito assim, que Paulo diz assim, que a mensagem da cruz é escândalo para o judeu e loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, amém? Então, quer dizer, para nós, os cristãos que são salvos, a mensagem que Jesus oferece lá, que Jesus fala do perdão. Já pensou você oferecer o perdão para alguém que chega e te dá uma facada? Nós vemos assim, qual a confusão que está acontecendo lá em Brasília, nos meios políticos, lá entre a polícia federal e tal coisa. Por quê? Porque o presidente Bolsonaro, todo sabe que ele levou uma facada e ele quer saber quem é que mandou dar a facada nele. Então, quer dizer assim, é distante do pensamento cristão, não é verdade? Porque Jesus lá, as pessoas tirando a sua vida e ele pede para que Deus perdoe. Ó Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que está fazendo. Então, isto para os gregos era uma loucura. Não, isso é uma loucura, não existia uma coisa dessa. A filosofia grega jamais concordava, certo? Então essa filosofia é implantada em muitas pessoas que não aceita. Ele quer que a pessoa que ofende ele seja punida, digamos assim, seja desmoralizado, seja castigado, mas Jesus não, Jesus oferece o perdão. Então, para os gregos, quando Jesus falou assim, Pai, perdoa quem não sabe o que faz, para os gregos isso é uma loucura. Mas Paulo fala para os gregos assim, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus, porque é nessa graça de Deus na qual nós somos salvos. É que muitas pessoas não concordam, mas agora que aquela pessoa lá fez isso, agora ele quer dar uma de santo, ele põe uma Bíblia debaixo do braço e quer dar uma de santo. Mas é o poder de Deus, esta é a graça de Deus, essa é a riqueza de Deus. Amém? Então aqui no versículo 2, fala a respeito sobre isso aqui, fala assim, em que em outro tempo, no passado, nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, que éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, quer dizer assim, quando as pessoas não têm a graça de Deus, que ele não foi alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, é comum ter na mente das pessoas, não, ele quer fazer o que está no seu pensamento. Quer dizer assim, o império das trevas, maligno, satânico, opera na vida da pessoa, a pessoa quer fazer aquilo que está no seu pensamento. Eu vou arrebentar aquele fulano do pau, eu vou fazer uma emboscada, eu vou fazer uma cilada, aquela velhinha, vamos ficar de olho naquela velhinha, que ela vai lá no banco sacar o dinheiro, e na hora que ela sair do banco nós tomamos o dinheiro dela. Quer dizer assim, são pensamentos malignos que tem na mente de muitas pessoas. E assim acontece, eu vi no jornal esses dias uma pobre de uma mulher chorando, que ela foi lá sacar os R$600 que o governo deu para as pessoas que está em dificuldade. Um malandro foi lá e roubou os R$600 dela e ela chorando na rua, desesperada. Quer dizer assim, esta pessoa não digamos assim, o império das trevas, da maldade, satânico, não está agindo na vida de uma pessoa dessa? Agindo. Então a pessoa faz. A pessoa faz por quê? Porque é um agente de Satanás. Agora, quando esta pessoa encontra Jesus como teu Salvador, que ele conhece a bondade, que ele conhece a misericórdia de Deus, ele é generado, ele se torna uma nova criatura, ele não tem essa atitude. Eu me lembro um dia que eu estava numa loja aqui, há alguns anos atrás, e chegou um rapaz, um grupo de rapazes que estavam evangelizando, né, na rua, de casa em casa, evangelizando,
Então ele acha ali um dinheiro na rua, né, que alguém perdeu, e ele entra dentro de uma loja perguntando se alguém tinha perdido dinheiro. Aí eu lembro que dentro da loja tinha alguém que falava assim, mas como esse povo é bobo, rapaz? Pega o dinheiro e vai embora. Quer dizer, mas na consciência de quem tem Deus no coração, ele vai pensar assim, puxa vida, mas como é que eu vou pegar esse dinheiro? Eu não sei essa pessoa que perdeu, se ele ia comprar isso, aquilo, aquele outro. Então por quê? Porque ele tem Deus no coração. Ele tem Deus no coração. Ele foi alcançado por Deus, a palavra de Deus iluminou ele. Então ele tem uma consciência, um pensamento cristão. Certo, amado? Então isso é a misericórdia de Deus que nos alcança. Mas no passado, a leitura nos fala que no passado nós era assim, nós vivíamos segundo o curso deste mundo. O que é a filosofia do mundo hoje? A filosofia do mundo é tomar lá da cá. A filosofia do mundo hoje é essa. Você pode observar, a filosofia do mundo é assim, cada um para si, Deus para todos. Se eu puder tomar de você, eu tomo. Esse dia eu vi um apresentador de programa da TV, ele bravo, isso é um absurdo, como pode agora, só por causa disso, um pacote de arroz a R$20, não sei o quê. Quer dizer assim, as pessoas aproveitam de oportunidade para ganhar dinheiro. Aproveita de oportunidade. Bom, entendeu? Então, quer dizer assim, nós não concordamos por isso, porque a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça. Então, quem tem Deus no coração, que é transformado, nascido de novo, ele tem Deus no coração, ele não concorda com isso, porque ele tem fome e sede de justiça. E quando se fala de justiça, não é vingança, é querer as coisas certas, as coisas justas, certo? Então isto, lá no Sermão do Monte, que Jesus fala, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então quando se fala de fome e sede de justiça, não é, aquela pessoa fez, ele fez isso, ele tem que pagar por aquilo, que tem que tirar a vida dele, porque ele não é isso, a justiça não é isso. E a justiça é você gostar das coisas certas, é você batalhar com as coisas justas. Então, quer dizer assim, só os cristãos têm fome e sede de justiça, os cristãos sinceros que têm Deus no coração. Certo, amado? Então vamos aqui. A introdução da lição antes da introdução, o ponto central da aula fala assim: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. Então o homem, todo ser humano, ele é dotado de pecado, ele é dotado de malícia, mas quando ele encontra Jesus, essa é a graça salvadora. O que é a graça salvadora? A misericórdia de Deus é oferecer o perdão para o maior vil pecador. Esta é a graça de Cristo. Oferecer o perdão. Já pensou se Deus não oferecesse o perdão aos transgressores? Né? Mas Deus oferece o perdão aos transgressores. Então, assim, o ponto central da lição, a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna. A introdução diz assim: a presente seção da Epístola dos Efésios apresenta relevante aspecto doutrinário da salvação. O aspecto doutrinário da salvação. O que é doutrina? Doutrinar uma pessoa. O que é doutrinar uma pessoa? Né? A gente, uns tempos atrás, a gente ouvia muito debate, falava sobre doutrinação na escola, doutrinação não sei o que. É impor na mente de uma pessoa uma doutrina. Certo? Assim como tem tudo aquilo que quer se impor na pessoa é uma doutrinação. Mas nós estamos falando aqui da doutrinação da salvação. Quer dizer assim, um ensinamento que vem da parte de Deus no tocante à salvação da pessoa, que leva uma pessoa a ser salva por Cristo da condenação do mundo. Porque imagina bem assim, existe pessoa que ele tem uma filosofia, ele foi doutrinado assim, em ganhar dinheiro. A doutrinação que ele teve é ganhar dinheiro, é fazer negócio. O outro quer pôr nas crianças uma filosofia, uma doutrinação
genealogia de Gênesis. Isso é doutrina, querer doutrinar. Mas aqui nós estamos falando da doutrina da salvação. A doutrina da salvação, que vem de Deus, é que muitas pessoas não aceitam. Muitas pessoas aceitam a doutrinação de alguém, a lá do Karl Marx, não sei mais de quem, não sei do que, a doutrinação do ser de mas não quer saber da doutrinação de Deus a respeito da salvação. Então aqui fala, a presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevante aspecto doutrinário da salvação. Doutrinário da salvação. Nela o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Então, uma nova vida em Cristo. A doutrina da salvação, doutrinar as pessoas, ensinar as pessoas a respeito da salvação, de uma mensagem de Deus, do plano de Deus para a salvação do homem. Certo, amado? Isso significa uma doutrinação. Que a pessoa seja doutrinada, que a pessoa seja ensinada, que a pessoa seja consciente do plano salvador de Deus para a humanidade. Então aqui, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensa, pecados, e eram por natureza filhos da ira. Então quer dizer assim, antes da nossa regeneração, antes de nós ser regenerados, o que é ser regenerado? A pessoa ser regenerado é a pessoa passar por uma transformação. Passar pela transformação. É Evangelho segundo São João, capítulo 3, no encontro de Nicodemos com Jesus. Nicodemos, ele era o príncipe dos fariseus, do judeu, lá, príncipe do judeu, era um homem muito importante da Suprema Corte de Israel. Suprema Corte, não era qualquer um, certo? Este homem olhava na pessoa de Jesus, ouvia que Jesus era diferente de todos, e Jesus tinha uma mensagem poderosa. Jesus tinha uma mensagem poderosa que muitas pessoas que tentavam atentar para a vida de Jesus, as pessoas chegavam onde Jesus estava, e Jesus conversando, palestrando, aquelas pessoas que odiavam Jesus se calavam diante das palavras de Jesus. E além dos milagres que Jesus fazia. Dos milagres que Jesus fazia, e Nicodemo punha na sua mente assim, puxa vida, fala tanto mal desse homem, tanta condenação sobre este homem aí, tantos planos de tirar a vida desse homem, de prender este homem, mas esse homem aí é diferente, ele faz tais coisas, né? Que Deus é por ele, porque se Deus não fosse por ele, como é que ele ia dar vista a um cego? Como é que esse homem ia fazer milagres se Deus não fosse com ele? Certo? Então Nicodemo vai ter de noite com Jesus e diz: ô mestre, olha, eu sei que o senhor é um homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o senhor faz se Deus não for com ele. Então quer dizer que Jesus fazia o impossível, além dos pensamentos humanos, né? Além dos pensamentos humanos. Certo, mas eu não sei se os irmãos sabem que tem um livro, os irmãos procuram na internet, um livro chamado Talmud, é um livro do judeu, entendeu? O livro judeu. Então, quer dizer assim, só para os irmãos entenderem, o judaísmo, a filosofia judaica, eles creram nos profetas, em Daniel, no Pentateuco, Davi, tudo isso eles creem. Mas quando chega no Novo Testamento, eles não creem. Então, no Novo Testamento deles tem um livro chamado Talmud. E o Talmud fala assim que Jesus, Mateus não fala que Jesus, José e Maria foi levado para o Egito, não foi? Sim ou não? Lá em Mateus 2, eles falam assim, o Talmud fala que Maria e José levou Jesus para o Egito e lá ele aprendeu magia negra no Egito. Então, eles falaram, o Talmud fala que Jesus aprendeu magia negra no Egito. Certo?
Mas Nicodemo falou, puxa vida, esse homem aí, os sinais que ele faz é de Deus, porque os magos lá, o pessoal da magia negra não faz o que esse homem faz ainda. Então Nicodemo vai ter com Jesus. Jesus fala para Nicodemo a respeito do nascer de novo. Que ele tinha que nascer de novo. Ele tinha que ser regenerado. Se tornar uma nova criatura. E Nicodemo fala, Senhor, mas como pode isso? Eu sou um homem velho, porventura eu vou tornar, entrar no ventre da minha mãe. Não, não é isso, não é isso. É a pessoa nascer, a pessoa ser transformada, a pessoa mudar de direção. Então isso não vem de Deus, e isso é a graça de Deus, que Deus oferece meios pelo seu Espírito Santo, por intermédio da fé, para que o homem seja regenerado, transformado, mudado em outra pessoa. Então por isso que se alguém está nos assistindo essa live e você não é cristão, você para e pensa assim, por que existe dentro da igreja tantas pessoas que era isso, era aquilo, um era traficante, outro era isso, era isso. Hoje está lá dando uma de santo dentro da igreja. Não, é porque ele foi transformado. Ele mudou. A palavra de Deus mudou a vida dele. Então, quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus, que nós aceitamos a palavra de Deus, o Espírito de Deus vem sobre ele e transforma a vida dele. Ele se torna uma nova criatura. Isto é a graça e o grande amor de Deus para com a humanidade. Então diz aqui que nós, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração, nós estávamos mortos em ofensa, pecado, e éramos por natureza filho da ira. Nós éramos filho da ira, certo? Nós éramos filho da ira. Mas a graça de Deus nos alcançou e fomos transformados. Então, quer dizer, nós, a igreja de Deus, os grandes pastores, a não ser aquele que nasceu já num berço evangélico, filho de crente, então já nasceu ali, mas aqueles que chegam na igreja, que alguém convida ele, vamos para a igreja, ela ouvir a palavra, não, então chega aquele homem cheio de problema, aquele homem que tem por detrás das costas dele uma lista grande de pecado, de coisas que Deus condena. Ele chega na igreja, ele ouve a palavra de Deus e fala, opa, peraí, não é assim. Não é assim. Ele abre seu coração para Deus e ele é regenerado. Certo? Ele é transformado pela graça de Deus. E diz aqui, e nos vivificou estando nós mortos em ofensa de pecado. Quer dizer, o homem estava morto em ofensa de pecado. Morto em ofensa de pecado. Observe bem. As Escrituras Sagradas diz que lá no Gênesis, lá no princípio, no princípio, Deus ali o primeiro casal. O primeiro casal lá no Jardim do Éden. Adão e Eva. E Deus constituiu um mandamento. E qual foi o mandamento que Deus deu para ele? De tudo que há aqui no jardim você pode comer, mas desse fruto aqui você não pode comer, porque o dia que você comer dele você vai morrer. Então esta era a lei de Deus. O primeiro mandamento que Deus deu para o homem. O dia que você comer desse fruto você vai morrer. Que fruto era aquele? O fruto da desobediência. Alguém fala maçã, não é nada disso. A Bíblia não fala disso. Era o fruto da desobediência, do bem e do mal. O dia que você vai, se você comer, você vai morrer. Mas Satanás, o príncipe das trevas desse século, que a Bíblia relata, o enganador, aquele que tem enganado muita gente, muito, Satanás tem enganado muito. Ele chega em Eva e diz assim, como diz Deus, diz para você, Deus falou que nós não podemos comer, mas por que você não pode comer? Porque Deus diz assim, o dia que você comer, você vai morrer. A Bíblia não relata, mas com certeza o inimigo incentivou eles a falar sobre, porque eles não sabiam o que era a morte.
Mas Satanás falou, Satanás falou assim, ó, certamente vocês não vão morrer. Porque Deus sabe o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Com certeza, antes desta palavra, a Bíblia relata claramente que Adão e Eva via Deus. Deus chegava lá com toda a sua majestade, com toda a sua glória. Deus chegava lá no jardim, com toda a sua glória. Eu nos meus pensamentos, até os animais lá do jardim se silenciavam, né? Dava reverência a Deus. E Adão e Eva viam aquilo. E Satanás falou assim, ó, o dia que vocês comerem, vocês vão ser igual a ele. Você igual a ele, como igual a ele? Você não vê quando ele chega aí no jardim? Chega com toda a sua glória. O eu sou chega aqui no jardim, que há um silêncio. Tudo se curva para ele. Vocês vão ser igual a ele. Enganou. Satanás enganou. Não existe um engano no mundo hoje, até hoje, que Satanás engana as pessoas. Não engana as pessoas. Olha bem, quando Evangelho segundo São João, capítulo 4, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 4, e Lucas, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 4, narra a mesma história, que Jesus, depois que foi batizado, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. E Jesus, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Olha aí. Olha aí. Pense bem, isso é interessante. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o primeiro dia que Jesus chegou lá, Satanás estava de olho em Jesus. O segundo dia também, o terceiro também, o quarto também, o quinto também, o sexto, o inimigo de olho nele. Porque a Bíblia diz que ele foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. A Bíblia diz que ele foi levado para ser tentado. O inimigo de olho nele. 30 dias o inimigo de olho nele. 35 dias o inimigo só de olho nele. 40 dias a Bíblia fala que Jesus teve fome. Quando Jesus teve fome, o tentador chega em Jesus. Isto quer dizer que o tentador, ele olhou em Jesus e falou assim, ó, ele teve fome. E a fome agora, nesse momento, é o ponto fraco dele. Eu vou lá agora. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pão. Note bem, o tentador só vai chegar em mim e você no nosso ponto fraco. Ele vai tentar no nosso ponto fraco. Cada ser humano tem um ponto fraco. E o tentador só vai chegar ali. Ele viu fraqueza, ele chega lá. Assim como é a Eva. Por que ele não chegou em Adão? Porque ele falou, opa, Adão, pelo jeito Adão é mais forte. Eu vou nela. Né? E aí, entende bem aqui. Aí, Satanás diz para Jesus assim, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus disse, Satanás, está escrito que nem só de pão bebe o homem, mas também da palavra que vem de Deus. Pronto, Satanás retirou. E o diabo vem de novo. Levou Jesus no alto monte, levou Jesus no pináculo do templo, lança daqui para baixo, porque os anjos, está escrito que os anjos deram a ordem a teu respeito. Quer dizer, na astúcia de Satanás falou assim, ó, esse povo aí não vai acreditar que você é o Messias. Lance daqui para baixo, que os anjos vão te socorrer, e o povo vai ver, e vai, aí sim, né? E Jesus, novamente, repreende Satanás. Aí Satanás leva Jesus no alto monte, e mostra todos os reinos do mundo, toda a glória do mundo. Mostra toda a glória do mundo. E fala para Jesus, tudo isso te darei, se prostrado me adorará. Jesus recusou. No que é que Satanás pega a humanidade?
De que forma que Satanás leva o povo a rebeliar contra Deus, contra Jesus, contra a lei de Deus, contra os princípios que Deus determinou para o homem? É nisso, amado. Aquilo que Jesus rejeitou, as glórias do mundo, os homens correm atrás. Os homens querem glória para si. Eles querem glória. E quando o homem quer glória para ele está fazendo a vontade de Satanás. Assim como Satanás falou assim, ó, o dia que você comer, você não vai morrer. Deus falou assim, Deus falou que você não vai morrer, porque Deus sabe que o dia que vocês comer, vocês vão ser igual a ele. Quer dizer, Eva foi enganada, comeu. Fisicamente eles não morreram ali no momento, mas espiritualmente eles morreram. Eles morreram espiritualmente. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós vamos ver que aquele casal nunca mais viu Deus. Eles foram destituídos da glória de Deus. Até que veio Jesus. Até vir Jesus, que venceu a morte e oferece a graça salvadora ao homem. É o que nós estamos estudando nesta lição. A doutrina da salvação. Então diz assim, ó. E nos vivificou estando nós mortos em ofensa e pecado. Quer dizer, nós estávamos mortos em duas coisas, em ofensa e pecado. Duas coisas, ó, ofensa e pecado. Então, essas duas coisas andam juntas, ofensa e pecado. Nós estávamos mortos em ofensa e pecado. O que é a ofensa? O que é o pecado? Ó, diz o primeiro versículo. A palavra ofensa no grego é parapitoma, tendo sentido de passo em falso, de forma liberada. De forma deliberada. Então, o que é uma ofensa? É a mesma coisa que você estar caminhando e pisar em falso. É você manquejar, você ofender. O que é pecado? Ó, o termo pecado é amartia, o qual descreve como aquele que é o alvo. Então, o que é o pecado? É você errar o alvo. Nós temos um alvo, nós temos um caminho, nós temos uma direção a qual Deus determinou para nós. E o pecado, o que é o pecado? É o homem sair fora do alvo. É o que Satanás fez lá no Jardim do Éden, que o homem saísse fora do alvo. Que o homem errasse o alvo. Mas Jesus veio com a sua graça, com a sua infinita misericórdia, certo? E nos perdoou. Então, em Cristo Jesus é oferecido o perdão pela ofensa, o perdão pelo pecado, certo? E nos dá o direito da vida eterna em Cristo Jesus. Então, continua dizendo assim, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte natural, de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus, da qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa, impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Então, olha aqui o que diz a palavra de Deus. O que diz a palavra de Deus é a doutrina da salvação. Então, a palavra de Deus diz que todo homem distanciado de Deus, o pecado opera na vida dele, como está escrito no livro de Isaías, capítulo 59, que o pecado se coloca uma barreira entre o homem e Deus, para que o homem não ouve a voz de Deus. Só para vocês entenderem isso, uma determinada feita, irmão, eu assistindo o Jornal da Record, isso há alguns anos atrás, e a imprensa estava na rua, e por incrível que pareça, justo a imprensa ali na rua, e houve seria um tumulto,
quando um ladrão, um rapaz que foi roubar um comércio, e o roubo não foi mal feito. O roubo foi mal feito. E o pessoal ali do comércio juntou em cima daquele rapaz que teve um desvio de personalidade, né? E juntou em cima dele e começou a espancar ele. E nisso a polícia chegou, amado, para o proteger. A polícia chegou para o proteger, certo? E nesse momento a imprensa também estava lá. Vocês vão saber que a imprensa, quando vê uma coisa errada, está lá filmando. E a imprensa filmando, e aquele moço lá na rua, se não fosse a polícia, o pessoal ia lixar ele. E aquele moço lá caído no chão, dando pontapé, outro batendo nele, chutando ele. Ele se ouvia a câmera filmando e ele falava assim: meu Deus, me socorre, meu Deus, me ajuda. Ele estava lá, o povo querendo lixar ele. E ele gritando para que Deus socorresse ele. Aí eu pergunto para você que está nos assistindo: quando ele gritava lá, Deus, socorre, Deus me ajuda, pelo amor de Deus, não faça isso comigo, Deus ouvia ele? Deus ouvia ele? Ouvia. Deus ouvia ele quando ele gritava: meu Deus, não faça isso comigo, Deus me ajuda. E as pessoas palmam nele. Deus ouvia ele. Eu quero dizer o que diz Isaías 59, que o pecado faz uma divisão entre nós e Deus para que nós não ouvimos a Deus. Deus nos ouve, mas o pecado faz que nós não ouvimos a voz de Deus. Então Deus ouvia a voz daquele moço, mas aquele moço nunca ouviu a voz de Deus até então. Ele nunca ouviu. Ele nunca tinha ouvido a voz de Deus. Porque eu tenho certeza que aquele moço tinha amigo crente, ele morava perto de uma igreja, e sempre alguém convidava a ver ele na igreja, falava da palavra de Deus para ele, falava de Jesus para ele, mas aquele moço nunca quis ouvir a voz de Deus. Porque o pecado impedia que ele ouvisse a voz de Deus. É o que diz no livro do profeta Isaías, capítulo 59. Então o pecado faz uma separação entre o homem e Deus para que o homem não ouve a voz de Deus. Então o pecado faz que o homem não ouve a voz de Deus, mas Deus ouve a voz do homem. Agora, quando o ser humano está em apuro, ele nunca viu a voz de Deus, mas quando o problema, a dificuldade, o perigo chega na vida dele, ele lembra de Deus, ele clama a Deus: Deus me ajuda, né? Ele sempre vai dizer: Deus me ajuda. Outros blasfemos falam assim: onde está Deus que não está vendo isso? Deus está vendo, mas aquela pessoa não ouve a Deus. O que impede ele ouvir a Deus? O pecado. O pecado impede ele ouvir a Deus. Agora, quando uma pessoa dessa está num apuro lá, que ele clama por socorro de Deus, como Deus é misericordioso, então Deus atenta para o clamor dele. Aí quando essa pessoa cai na realidade que Deus o ajudou, não importa o que ele fez no passado, o amor de Deus abraça ele. Então aquela pessoa vai pensar: puxa vida, se não fosse Deus eu estava perdido, se não fosse Deus, realmente Deus me ajudou. Agora essa pessoa leva um choque de realidade, ele enxerga que Deus o ajudou. Então aí essa pessoa começa a ouvir a voz de Deus. E conforme ele começa a ouvir a voz de Deus, é um processo do Espírito Santo na vida dele que transforma a vida dele. Ele começa a passar por uma transformação. Então aí a escama do pecado e a gravidade do pecado que tampa o ouvido da pessoa para a pessoa não ouvir a Deus, aí seus ouvidos começam a ser abertos, os seus olhos começam a ser abertos para ele ver, os seus ouvidos desagravados daquela coisa maligna que impede o homem de ouvir a voz de Deus. Então essa pessoa começa a ouvir a voz de Deus e começa a haver uma mudança na vida dele. Ele começa a ser mudado. Aí os amigos dele, que eram amigos dele, falam assim: rapaz, os clientes fizeram a cabeça dele. Você foi lá na igreja e os clientes fizeram uma lavagem na sua mente.
Ah, você vai lá para dar dinheiro para o pastor. Ah, já começa aquela coisa, né? Você é bobo, não sei o quê. Não, mas aquela pessoa não é constrangida pelo pastor e por nenhum irmão, é pela palavra de Deus. A palavra de Deus começa a limpar ele. Vem o Espírito Santo sobre ele e regenera aquela pessoa. Aquela pessoa nasce. Aquele Joaquim que era terrível, agora não é mais. A palavra de Deus lavou ele, o Espírito de Deus veio sobre ele, ele mudou, ele foi transformado em outra pessoa. Ele nasceu de novo. Agora ele não é mais aquele Joaquim. Ele não é mais aquele Joaquim ladrão. Ele não é mais aquele Joaquim terrível. Ele é aquele Joaquim agora regenerado, nascido de novo. É o que a graça de Deus nos faz. É o tema dessa lição. Que nós, só nós lembrar que antes lá no mundo, nós era assim. Nós vivíamos segundo o curso desse mundo. As potestades do ar, a força maligna na vida do ser humano é assim. Mas quando vem a luz do Evangelho sobre essa pessoa muda. Essa pessoa é mudada, transformada. Ele é outra pessoa. Está vendo? Ele é outra pessoa. E aí, irmão, tem aqueles que começam assim, mas será? Esse aí está no meio da igreja lá, mas ele está aqui alguma coisa, esse cara é malandro, não é, mas ele foi mudado. É a mesma coisa que aconteceu com Paulo, os discípulos assim, peraí, esse aí não, esse não é esse aqui, esse aí não é aquele que mandou mandar pedra e Estevão, mas fica de olho nele, fica bem longe dele, que ele está aí, mas não sei não. Não, aquele foi mudado. Amém? Então isto é a graça de Deus na lição que nós estamos estudando. Como a lição é boa, não dá para nós ir o tempo todo. Agora diz assim, a nossa ofensa e pecado. O que é a nossa ofensa? Ó, a má conduta em que no outro tempo andaste é descrito por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Quer dizer, nós andava, Paulo dizendo aqui para os irmãos de Éfeso, né? Ó, no outro tempo vocês andavam assim, vocês andavam no caminho do mal, fazendo a vontade dos seus pensamentos, sendo induzido por Satanás ao erro, né? Mas agora não. Agora vê a luz do Evangelho em suas vidas. Então diz aqui, ó, andaste segundo o curso deste mundo, os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se de maneira de viver o seu tempo. Então, olha bem aqui. Então, quer dizer, agora o crente transformado, ele não vai andar mais segundo o curso do mundo. Então, assim como eu estava dizendo por mão aqui antes da aula, o sistema do mundo, ele empurra a sociedade a viver de uma forma. E esta forma que a sociedade, o sistema do mundo, a época do mundo, as filosofias do mundo, as modernidades do mundo, empurra as pessoas para viver distante e disposta virada para Deus. Observe bem assim, como é que os filhos dos crentes sofrem na escola? Como um jovem cristão ele é ridicularizado nas faculdades. Por quê? Porque ele tem uma doutrina, uma formação cristã, conservadora. Mas hoje, ser conservador é uma aberração. Pela filosofia do mundo. Não é verdade? Vai um jovem cristão na faculdade, lá de 20 anos. Um jovem de 20 anos lá, ele não pode nem abrir a boca de falar que ele é virgem. Senão os outros... É assim, amado. Quer dizer, o que é a filosofia do mundo? É terrível, mano. Então a doutrina cristã tem esse sentimento. Então, quer dizer assim, é uma dificuldade tremenda de um jovem cristão numa faculdade. Por quê? Porque o sistema do mundo vai querer
empurrar na mente dele que ele é errado quando se vê uma coisa dessa, larga a mão disso, né? Quem já não ouviu fala assim, não, você tem que aproveitar porque morreu, acabou. Vai. Então esse é o sistema do mundo. Agora, nós recebemos uma regeneração. Agora, por exemplo, muitas dessas pessoas que vivem no sistema do mundo, e o sistema é enganoso, muitas pessoas, quando ele acorda, ele está dentro de um buraco, de um abismo, né? Está dentro de um abismo. Quando essa pessoa recebe um alerta assim, puxa vida, onde eu estou dentro de um buraco, não tem uma saída, essa pessoa vai lembrar de Deus. Aí se ele abre o coração para Deus, Deus transforma a vida dele. Este é o mistério da salvação, a doutrina da salvação, que nós andávamos segundo o curso do mundo, a potestade do ar, né? Para os cristãos não tem bem essa leitura. Para terminar aqui, ó, andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Isso aqui é só os cristãos compreendem isso, ó. Uma alusão a Satanás que exerce a autoridade sobre os poderes do mal. Então, João 12, 31, a Bíblia relata que Satanás, ele exerce a autoridade sobre os poderes do mal. Por que os irmãos veem assim? Satanás, ele é o pai da mentira, né? E a Bíblia relata que ele só tem uma paternidade. Satanás só tem uma paternidade. Qual que é a paternidade de Satanás? Pai da mentira. Paternidade é aquele que a pessoa leva o título assim de pai. Jesus é o pai da eternidade, né? Satanás é o pai da mentira. A paternidade de Satanás é. Qual que é a natureza de Deus? A natureza de Deus é amar. A natureza de Deus é amar. A natureza de Deus é amar, porque quem ama, perdoa. E quem perdoa um pecador que comete uma tragédia é só Deus. O sistema do mundo não perdoa não, viu, irmão? Os irmãos vejam no mundo político, quando o político erra, o outro aproveita daquilo e desce o pau nele. Não é verdade? Não é verdade? Então quer dizer assim, é assim. Então, a natureza de Deus é amar. E qual que é a natureza de Satanás? Ser maligna. O maligno. A Bíblia fala o maligno, por quê? Porque a natureza satânica é má. Então, por isso nós vemos aqui o que a Bíblia diz no livro de Efésios, diz assim, andaste segundo o príncipe das potestades do ar. Uma alusão a Satanás que exerce a autoridade sobre os poderes do mal. Evangelho segundo São João, capítulo 12, versículo 31, indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens à desobediência e incrédulo. Então, quer dizer assim, essa influência maligna de Satanás, ele tem o poder de levar o homem a isso aí, a incredulidade, né? E a ser desobediente. Então nós vemos assim uma desobediência. Quem está por trás disso? Satanás. Nós vemos assim, principalmente nos jornais, aparecem coisas gravíssimas assim, de um moço que mata o pai, mata a mãe. É tão comum você ver. Quem está por trás disso aí? Satanás. Agora você vai, igual aquela moça lá que Suzana Rostoff, uma coisa assim, que matou o pai e a mãe. Essa menina é uma monstro, não sei o quê. E bom, ela fez isso por que motivo? Influenciada por Satanás, o poder das trevas malignas que leva a pessoa a fazer isso. Agora, essa menina aí, essa moça hoje, mulher, que ela já está com uma idade avançada, ela encontra Jesus. O poder e a misericórdia de Deus, como a natureza de Deus é amar, Deus não vai desprezar ela. O ser humano despreza. O ser humano vai condenar ela com o resto da vida. Mas Deus não. Deus é amor e misericórdia, abraça ela, ela recebe aquele impacto da palavra de Deus e transforma. Ela nasce uma nova criatura. E o que a Bíblia diz? Portanto, agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O sistema do mundo pode condenar. Mas se a pessoa está em Cristo Jesus, quem é o juiz dos juízes? É Jesus. Os irmãos acham que esse juiz que tem hoje, eles não vão encarar o juiz de Deus. Vai sim encarar o juiz de Deus, sim.
Certo, amado? Ninguém é mais poderoso. Ah, Suprema não. O que é Suprema Corte? Suprema Corte é composta de homem pecador. E Jesus é o maior. Todo ele não tem que se encurvar diante de Jesus. E por isso que a Bíblia diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aquele que não está em Cristo Jesus. E quem que é o acusador? Satanás. Satanás é o acusador. A Bíblia diz que Satanás é um acusador. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, quero ver quem que vai condenar eles. Ah, mas agora aquele fulano está lá na igreja, né? Aquele homem lá está não sei o quê. Quero ver quem que vai condenar ele. Quero ver. Amém, amado? Não dá para nós ir além com a lição, mas espero que você estude em casa o livro de Efésios, capítulo 2, que nós estudemos hoje, né? Nós estudamos hoje o tema da leitura, liberto do pecado para uma nova vida em Cristo. Então, só Jesus liberta o homem do pecado. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que a aula de hoje, eu não sou um bom ensinador, mas espero que alcance o teu coração e possa trazer paz para a tua alma. Amém? Que Deus abençoe. Eu quero fazer uma oração para a tua vida. Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu me coloco perante o Senhor, eu apresento, Senhor, a tua igreja em tuas mãos, teus filhos, a igreja, Senhor, que está impedida de reunir para aprender a tua palavra. Mas nós transmitimos esta live e todos aqueles que ouviram, Senhor, e assistiram esta aula, que a graça de Deus alcance a tua vida. Deus, protege a tua igreja de todo o mal, Senhor. Ó Deus, das pestes, dessa terrível pandemia que tem causado, Senhor, desespero em mundo. Abraça os teus filhos, Senhor, que a tua igreja seja protegida e que nenhum mal venha acontecer com teus filhos e que todo seja alcançado por ti, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Até a próxima aula. Que Deus abençoe em nome de Jesus. E à noite tem a live da noite. Amém? Você que não pode vir na igreja, nos assiste. A live da noite também vai ter uma palavra de Deus para a tua vida. Às 7h30 tem uma live aqui da Igreja Santidade do Senhor. Então espero que você seja alimentado pela palavra de Deus. Amém? Contemos com a sua audiência. Que Deus abençoe em nome de Jesus.